Bom, vamos lá. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui juntos de novo, pedindo a tua direção e a tua graça. Que, olhando, Senhor, para o nosso passado, para o passado da igreja, que a gente aprenda com isso e possamos juntos prevenir que os erros do passado se tornem presentes na nossa vida de igreja hoje. Nos ajuda, nos abençoa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Então, vamos com nossa série de hoje. Lembrando que a gente está numa série sobre a história da igreja. A história da igreja. A semana que vem, a história, eu vou me dedicar a um pedaço pequeno da história para falar sobre a formação do cânon da Bíblia. Tá bom? Então, a semana que vem vai ser história da igreja, mas dentro da perspectiva histórica, quero falar só sobre a formação do cânon bíblico. Como é que a nossa Bíblia foi formada? Da onde ela saiu, como é que ela chegou? E como é que esse cânon bíblico se formou ao longo da história? Então, a gente falou a semana passada da igreja bíblica, a pessoa chama de igreja primitiva, é que quando fala em primitiva, me vem à cabeça o Homem das Cavernas e dinossauro. Eu gosto de chamar ela de a igreja do primeiro século. A gente viu a semana passada, desde Jesus Cristo, falando com seus discípulos, a gente avançou adentro do livro de Atos e a gente falou sobre bastante coisa. A aula de hoje, ela é a aula sobre o cristianismo católico, é o cristianismo que vai do ano 70 até o ano 312. Mas só para a gente entender o que está acontecendo, em 41 depois de Cristo morre Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Sabe o Pedro, Tiago e João no barquinho? O Pedro, Tiago e João que estavam juntos no Monte da Transfiguração? O Tiago, um dos 12 que andou com Jesus, foi morto por ordem de Herodes I no ano 41 depois de Cristo. Em Atos 15, a gente tem o primeiro concílio cristão, o concílio de Jerusalém. Acontece lá em Atos capítulo 15. A igreja já está andando. A gente não entrou em Atos 15 ontem. Apesar da gente ter falado sobre as 3 viagens missionárias de Paulo e que o evangelho estava alcançando o mundo naquela época, não falei sobre o fato de ter acontecido em Atos 15 um concílio na cidade de Jerusalém. Um concílio, uma reunião das lideranças cristãs para se discutir a respeito da doutrina. Tiago morre em 41. Em 60 depois de Cristo, o imperador Nero começa uma perseguição feroz no Império Romano, e é entre 60 e 65 que Pedro e Paulo são mortos, martirizados em Roma. Então, Tiago, Pedro, Paulo, os apóstolos começam a morrer, e praticamente todos eles martirizados. O único apóstolo que não é martirizado é João, de Tiago, Pedro e João no barquinho. Pois é, o João é o último apóstolo a morrer, morre preso na ilha de Pátimos, e é o apóstolo que morre mais velho, assim, né? Ele morre no final do primeiro século, ali pelo ano de 94, 95, 96, depois de Cristo. Então, depois de Pedro e Paulo terem morrido, entre 60 e 65, João ainda vive 30 anos levando o evangelho e cuidando das igrejas. Uma coisa importante que acontece no ano 70 depois de Cristo, ou seja, depois que Pedro e Paulo são mortos, e quando a gente lê o livro de Atos e as cartas e tudo, a gente não vê menção desse acontecido aqui.
Em 70 depois de Cristo, o Templo de Jerusalém é destruído pelo Império Romano. Então, para a gente compreender um pouco o que está acontecendo, o primeiro templo é construído por Salomão, destruído pela Babilônia. Quando os cativos retornam para Jerusalém da Babilônia, um segundo templo é construído nos dias de Esdras, Neemias, de Zacarias, né? Esses caras aí, o profeta Zacarias. Até é uma história interessante, porque o templo é bem menor do que o templo de Salomão, e o profeta vai dizer que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Pois bem, esse templo, que vem desde dos dias de Esdras, esse templo é o templo que Jesus frequenta com os seus apóstolos. É esse templo que está de pé lá no primeiro século. Ele passou por uma reforma, foi Herodes quem fez uma reforma nele, ampliando o pátio do templo, mas é o templo de Esdras, lá de trás. Só que no ano 70, o Império Romano vem contra Jerusalém e destrói o templo, queima as sinagogas e toca o horror em Jerusalém de tal maneira que Jerusalém, como povo na sua terra, praticamente deixa de existir. Não, a gente, depois de 70, depois de Cristo, a gente não pode mais olhar para aquela região e dizer assim, aqui moram os judeus, porque a situação foi bem catastrófica, assim. E nesse momento, 70 depois de Cristo, você tem uma ruptura total entre judaísmo e cristianismo. Como assim, Jorge? Por que só agora é que existe uma ruptura? A gente já deve ter conversado antes. Se nós não conversamos, foi em alguma pregação que eu falei. Quando surge o cristianismo, Jesus é judeu, os 12 apóstolos são judeus, eles estão na Judéia, na Galiléia pregando, e esse cristianismo que nasce, ele é um cristianismo muito pautado nas tradições judaicas. Afinal de contas, Jesus é o Messias judeu, é o Messias judeu. E durante os primeiros anos, até mesmo por Roma, o cristianismo era visto como uma divisão do judaísmo, ou uma denominação do judaísmo, um braço do judaísmo. Era, Jesus era um rabi, então para Roma o cristianismo era uma seita judaica, está dentro do pacote. Mas com a destruição do templo, você tem cristãos que já olham para o templo e sabem, esse templo não diz respeito a nós cristãos. Nós somos o povo da nova aliança, nós somos o templo do Espírito Santo, Deus habita em nós, não habita mais nesse templo aí. Então, para os cristãos, esse entendimento em 70 depois de Cristo já estava bem construído. Então, os cristãos, quando veem Jerusalém sendo atacada por Roma, e esses cristãos que são judeus não se importam com a destruição do templo no sentido religioso da coisa, e nesse momento você tem uma divisão, o que ainda persistia talvez de uma ideia de que o cristianismo fosse ligado ao judaísmo. Em 70, isso deixa de existir completamente. E a gente está vendo o fim da era apostólica. A gente chega no final do primeiro século, já com praticamente o final da era apostólica. A gente pode dizer que em 70 isso já começa, a não ser por João, que ainda está vivo. E aí, de 70 depois de Cristo, que é a destruição do templo, até 312 depois de Cristo, a gente vai chamar de era do cristianismo católico. Jorge, que igreja é essa? Essa igreja aí é a igreja que Cristo instituiu. A igreja que Paulo proclamou, a igreja que nós vemos nas Escrituras, é a igreja cristã. Somos nós, tá? Nós, os católicos, os ortodoxos, somos nós.
a mesma igreja. A era do cristianismo católico. Mas, Jorge, por que católico? O termo católico, a palavra católico, não aparece no texto do Novo Testamento. Embora católico significa universal, né? Se a gente fosse traduzir o termo para o português, é universal. Quando você olha o Novo Testamento, você percebe que Jesus Cristo e, consequentemente, Pedro, depois Paulo, você percebe que o evangelho ele rompe com os muros do judaísmo e ele vai para todos os povos, línguas e nações. Então, essa ideia de um cristianismo universal e não só uma religião fechada dentro do judaísmo, essa ideia está no Novo Testamento, que o evangelho é para todos os povos. Mas a palavra católico você não vai encontrar. Foi um bispo de Antioquia, bispo, Jorge, mas lá na igreja, lá no começo, tinha bispo. Então, no Novo Testamento, eu falei isso, eu não sei se eu falei isso aqui com vocês ou se eu falei isso conhecendo a casa. A palavra bispo, no grego, episcopos é a palavra grega para bispo, que significa superintendente. Quando você vê bispo assim, a tradução é superintendente, tá? E no grego a palavra ancião é presbíteros, da onde vem a nossa palavra presbítero, né? Então, ancião, presbíteros e bispo é episcopo. É o que a gente vê nesse momento em que os apóstolos vão morrendo e quem fica à frente das igrejas são os discípulos desses apóstolos. O que nós percebemos, e já desde o texto bíblico a gente percebe isso, com Paulo falando para Tito, a gente percebe isso com Pedro falando nas suas cartas, que o termo bispo, episcopos, e o termo presbíteros, ancião, são meio intercambiáveis no texto das Escrituras. E lá no primeiro século, à medida que os apóstolos vão morrendo, você vê superintendentes à frente das igrejas, que são chamados de bispos, de episcopos, à frente das igrejas. E às vezes anciãos à frente das igrejas. E o bispo de Antioquia, da cidade de Antioquia, que é da onde Paulo começou as suas viagens missionárias, é Inácio, um tal de Inácio que está lá. Os apóstolos morrem e o Inácio está na igreja de Antioquia. Ele é o superintendente lá, ele é o bispo lá, ele é o pastor de lá. No século II, se o século I vai de 0 a 100, o século II vai de 100 a 200. É no segundo século que esse Inácio, ele fala assim, ó, onde quer que Jesus Cristo esteja, existe uma igreja católica. É Inácio, o pastor da igreja de Antioquia, no segundo século, que vai dizer isso. Onde quer que Jesus esteja, existe uma igreja universal. Então, para Inácio, toda essa igreja fundada pelos apóstolos é a igreja universal. Não é a igreja universal do Reino de Deus, né? É a igreja toda, né? Toda ela. Por isso o termo universal. E a partir de Inácio, que é o pastor lá de igreja de Antioquia, a partir dele o termo católica, igreja católica, vai sendo cada vez mais usado. Então, quando a gente pensa no nome católico, é do bispo de Antioquia, do Inácio. Não tem nada a ver com o catolicismo que a gente conhece hoje. É a igreja cristã que está em Jerusalém, Antioquia, que está em todo o mundo romano, que está no norte da África, na Europa. É essa igreja cristã espalhada pelo mundo ocidental. E o cara que está em Antioquia, que é o bispo, que é o Inácio, ele fala assim, cara, onde Jesus Cristo estiver, é uma igreja católica, é uma igreja universal. Ou seja, onde está a igreja está Jesus, onde está Jesus está a igreja. É isso que o Inácio imagina. Daí vem a palavra católica, ou católico.
tá ok? Então, aliás, é o próprio Inácio de Antioquia, nessa virada do primeiro para o segundo século, que ele vai falar que a melhor maneira que uma igreja se desenvolve é tendo à frente dela um pastor ou um bispo, um corpo de anciãos, presbíteros, e um corpo de diáconos que vão servir. De alguma maneira, você vê, né? Se os apóstolos estavam lá no primeiro século, morrem em 65, 66, 64. João morre em 90 e pouco. Esse Inácio está logo depois, cento e tanto. E já na época do Inácio, ele vai dizer que a igreja ela tem um pastor, um corpo de presbíteros e um corpo de diáconos, já naquela época. E a igreja andava e evoluía assim. Mas vamos dar mais um passo. A gente precisa entender que esses tempos de 70 até 300 depois de Cristo são tempos de muita perseguição, muita perseguição. Muitos imperadores se levantam e caem no Império Romano, mas a perseguição aos cristãos é fortíssima, fortíssima. E algumas coisas são interessantes nessa perseguição. Como o cristão, ele só acredita em um Deus, assim como o judaísmo também, né? Mas nesse momento de perseguição ao cristianismo, como os romanos e os gregos, eles acreditam em muitos deuses, tem Deus para tudo, e o cristão só tem um, na cabeça dos romanos, o cristão, ele é como é que eu posso, que termo que eu posso falar? Ele é como se fosse um cara ateu, porque ele não crê nos deuses romanos, então eles eram acusados de ateísmo, eram mortos. Por eles se reunirem nas casas e partilharem o pão, o que representa o corpo de Cristo, e beberem o vinho, celebrando o sangue de Cristo, eles eram acusados de canibalismo e eram mortos. Como eles se reuniam em reuniões de Eucaristia e de amor, eles eram acusados das coisas mais absurdas e eram mortos. Então, nesses anos aí, de 70 até 300, é muita perseguição. Tanto que um bispo chamado Tertuliano, um dos, um dos pais, a gente olha para esses líderes no primeiro, segundo, terceiro século, eles são chamados de pais da igreja, sabe? O Tertuliano, que viveu de 160 a 220, então eu vou fazer a comparação com o apóstolo João. João morre em 96 e o Tertuliano nasce em 160. Então são 64 anos depois da morte de João, o apóstolo, nasce Tertuliano. Esse Tertuliano tem uma frase que está em vários livros de história da igreja. Ele vai falar assim, ele fala assim: se o rio Tibre inundar a cidade, ou se o Nilo, rio Nilo no Egito, se recusar a nascer, se o céu retiver a chuva, se houver um terremoto, se houver fome, uma peste, haverá clamores em uma só voz: atirem os cristãos aos leões. Olha como era a questão da perseguição naquela época. Não tem, faz 2 meses que não chove. Jogos cristãos aos leões e vão matar cristão, que a culpa é deles. Veio uma peste aqui sobre essa cidade, joga os cristãos, que a culpa é deles. Cara, inundou a cidade, joga os cristãos para os leões e mata cristão, que a culpa é deles. Ao ponto do Tertuliano cunhar essa frase aí e dizer isso aí, né, nesse período em que ele está vivo, né? Ou seja, qualquer coisa era motivo para que os cristãos fossem jogados
nas arenas para serem devorados pelos leões. Então, nesses anos, a igreja cresce muito por causa da perseguição, por causa do amor, por causa da graça e do Espírito Santo no seio da igreja, porque onde a igreja se manifestava, as pessoas eram contagiadas, tocadas, visitadas por causa do amor entre os cristãos. E quanto mais se matava cristão, mais cristão se levantava pelo mundo. Mas é tempo de muita dor, de, de, de muita morte e de muito martírio entre os cristãos. São tempos bem difíceis para a igreja. Vai de 70 até 312, porque em 312 o imperador do Império Romano se converte ao cristianismo, que é o imperador Constantino. Aí a gente entra em outra fase da igreja, a igreja constantiniana, que eu vou falar não a semana que vem, vou falar na outra semana, porque a semana que vem eu vou falar sobre o cânon bíblico, como é que se forma o cânon das escrituras. Mas de 70 até 312, perseguição total. Em 312 isso acaba, porque o imperador se converte. Pois bem, eu falei aqui que é o fim de uma era, que os apóstolos estão morrendo, que Jerusalém, o templo de Jerusalém e as sinagogas, tudo é destruído lá na Palestina no ano 70, e que esse cristianismo agora está na mão de líderes pós-apóstolos, né? Posteriores aos apóstolos. Que o termo católico surge já no segundo século, com o pastor e bispo da igreja de Antioquia, chamado Inácio, e que são tempos de muita perseguição. E como é que a gente chama esse período de 70 até 312? A gente vai chamar de o período dos pais apostólicos. Ô Jorge, mas você não disse que a era dos apóstolos acabou de acabar? Sim, a era dos apóstolos acabou de acabar. Mas esse período, chamado período da Igreja Católica, também é conhecido como o período dos pais apostólicos. Você está me confundindo, Jorge. E quem são os pais apostólicos? Bom, vou colocar na sua tela. Está aí, ó. Valdemiro, o Estevão, o Edir e o RR. E também tem os pais que são irmãos, o Zé e o Jorge. Esses aí são os maiorais de toda a estrutura apostólica da fase. Eu estou bonito nessa foto aí. Não, brincadeira. Nada a ver isso aí. O que são os pais apostólicos? Pais apostólicos é o nome dado ao primeiro conjunto de literatura cristã ortodoxa posterior ao Novo Testamento, escrita desde o fim do primeiro século até meados do segundo. Opa, para um pouquinho. Qual é o fim do primeiro século? O fim do primeiro século é 90, 95, 98, 99 depois de Cristo, aí dá 100 depois de Cristo, começa o segundo século. Então vai do fim do primeiro até meados do segundo. Meados do segundo é 140, 150 depois de Cristo. Então, durante esse período, ou seja, a Bíblia já está escrita, Paulo já escreveu, a gente vai ver a semana que vem como é que isso se forma, mas as cartas de Paulo já foram escritas, os evangelhos já foram escritos, a gente não tem isso tudo condensado em um livro só. Isso não está, sabe, igual a gente, em qualquer lugar que você vai, você compra uma Bíblia, você tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, tem Bíblia de papel, de várias traduções. Você tem as cartas que elas rodam pelas igrejas, mas você não tem um conjunto chamado de Bíblia, né? De escritura sagrada. E no meio desse material escrito pelos apóstolos, então os evangelhos e as cartas, você tem também uma literatura cristã que a gente chama de ortodoxa. Ô Jorge, o que é ortodoxa? Orto é reto. E doxa é fé, crença. É a crença reta. É a fé correta. É a doutrina certa.
Então, junto com os livros bíblicos, você tem também um conjunto de literatura cristã que é correta, né? E ao conjunto desses escritos a gente chama de pais apostólicos. Então, pais apostólicos não são pessoas. Pais apostólicos é o nome dado a vários livros e cartas e materiais escritos que não estão no cânon das escrituras, que não são Bíblia, mas que foram usados pela igreja nesse tempo aí, de 70 até 300, o posterior a 70, né, porque eles começam a ser escritos depois de 100. Então, de 100 para frente, esse material vai sendo usado pelas igrejas para poder entender um pouco mais a respeito de Cristo e do cristianismo. Esses escritos também, eles marcam o início do pensamento cristão, é a reflexão a respeito dos temas que esses escritores encontram nas Escrituras. Deus Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, o homem, pecado, salvação, igreja, vida eterna. Hoje você dá um Google e você acha uma centena de pregações sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre Deus, sobre o homem, sobre o pecado, sobre um monte de coisa. Hoje você vai numa livraria, você compra vários livros de teologia sistemática. Naquele tempo lá não tinha nada. Você tinha os evangelhos rodando, você tinha as cartas de Paulo rodando, e só. E aí surge esses primeiros livros chamados de pais apostólicos. E por que que por que deram... na época não tinha esse nome, tá? Esse nome foi dado depois. É que essa série de livros, essa literatura, ela está muito próxima dos textos da era apostólica, dos textos de Paulo, de João, de Tiago e tudo mais. Então, por conta disso, quando esses textos foram encontrados e foram juntados, deram o nome de pais apostólicos a esses textos, tá bom? E são muitos textos, Jorge? Ó, são bastante. Eles estão aqui, ó. É isso aqui, ó. Esses são. São primeira e segunda Clemente. Clemente também foi um pastor, também foi um bispo. A primeira carta que ele escreve para a igreja de Corinto. E ela chega lá em 96 depois de Cristo. A igreja de Corinto recebeu as cartas de Paulo e em 96 recebe uma carta de Clemente. E a igreja continuou estudando aquela carta, assim como estudava as cartas de Paulo. Segunda Clemente foi escrito em 150. Na verdade, não é uma carta e nem foi Clemente que escreveu, é um sermão, mas ficou com esse nome aí. Você tem 7 cartas do Inácio de Antioquia, lembra? Que a gente falou agora há pouco do Inácio de Antioquia, que foi ele que falou do termo católico. Então, ele era o pastor de Antioquia, ele escreveu 7 cartas para as igrejas, aquelas igrejas que Paulo abriu e outras, e tantas outras que foram se abrindo. Então, tem 7 cartas dele também, que são considerados pais apostólicos. Tem uma epístola aos Filipenses, que não é a de Paulo, que quem escreveu foi um tal de Policarpo. Policarpo, ele escreve uma epístola aos Filipenses e ela também é denominada como parte dos escritos pais apostólicos. O Policarpo dizia que ele havia aprendido aos pés de João. É o Policarpo que dizia que João tinha sido tipo mentor dele. Que João, Jorge? O apóstolo João, que morreu lá em 90. Então, o Policarpo disse que era novinho e ouviu João ensinando. E tem um outro livro que faz parte desse pais apostólico chamado O Martírio de Policarpo. O Martírio, qual Policarpo? Esse que escreveu a Epístola aos Filipenses. E esse escrito aí, esse texto, Martírio de Policarpo, na verdade é uma carta que a igreja de Esmirna, que é aquela igreja que a gente encontra lá no livro de Apocalipse, para quem João escreve, a igreja de Esmirna manda uma carta para a igreja de Filomélio. Essa igreja de Filomélio a gente não encontra nas escrituras, é pós-Bíblia, né? Mas tinha tantas igrejas que se formaram. Essa carta vai de Esmirna para Filomélio. Quando?
Jorge, entre 155 e 156 depois de Cristo. E ela explica, ela conta como é que foi o martírio do tal do Policarpo. Por que você deixou o martírio de Policarpo né, amarelo, laranja, enquanto as outras estão em branco? Ela é mais importante? Não, ela não é mais importante. É para que eu não esquecesse de uma coisa. Esse escrito dos pais apostólicos, o martírio de Policarpo, ele é tão contundente, significativo, ele é tão... É um escrito tão... A palavra me foge até aqui. Me fugiu completamente. Mas é um negócio tão assim, quem lê ficou tão impressionado com o martírio dele, que é por causa desse livro que se começa a celebrar o dia do martírio dos cristãos. E é a partir da celebração do dia de martírio dos cristãos que se começa, no seio da igreja, uma certa veneração, um respeito assim tremendo e uma admiração pelas pessoas que foram martirizadas. E é daí que surge a questão da adoração aos santos, porque esses martirizados são encarados pela igreja como pessoas santas, capazes de nos ajudar, a nós aqui, cristãos que não fomos martirizados, eles são capazes de nos ajudar com a fé que eles tiveram. Não é que eles estão no céu agora ajudando a gente, mas a fé deles nos move, sabe? A fé que eles tiveram, eles foram para o martírio, morreram, não negaram a fé. Então, ô Jorge, você está dizendo para mim que João o apóstolo morreu em 96 e em 155, ou seja, 59 anos depois, 59 anos não é muita coisa. Eu tenho 54. 59 anos depois da morte do último apóstolo, esse negócio de se venerar e adorar santos já está começando? Já está começando. E eu achava que isso era coisa dos católicos. Então, da Igreja Católica, da Igreja Cristã. Então, nasce aí, ó. É aí que a coisa começa a caminhar. É óbvio que não é como a gente tem hoje, né? Mas começa aí. Por isso que eu coloquei em amarelo. Então, se você quiser saber quando começou esse negócio de adoração a santos, começou em 155 depois de Cristo. Não é nem dessa igreja católica que a gente vê hoje e nem desses protestantes que a gente vê hoje. É quando a gente era ainda um povo só, lá em 155 depois de Cristo. Tem uma epístola de Barnabé, que é de 130 a 140. Tem um texto chamado Pastor de Hermas, que é de 140 a 150 depois de Cristo. Tem a Didaquê. Se você der uma busca no Google, procurar Didaquê, você vai encontrar e vai ler, você vai conseguir ler, que é talvez o primeiro... talvez não, é o primeiro... As palavras estão fugindo tudo hoje, hein? Primeiro manual eclesiológico, primeiro manual de como ser igreja escrito sobre a face da terra, é a Didaquê, que está aí entre 100 e 150 depois de Cristo, esses escritos. Eles foram muito usados durante essa época de 70 a 300 e pouco. Esse texto depois se deu por perdido e ele foi encontrado em 1853. É por isso que, se você der um Google, você vai conseguir ler a Didaquê. É porque em 1853 esse material foi encontrado e a gente ainda tem isso aí até hoje. Tem uma carta chamada Epístola de Diogneto, que ela é do final do século II, e ela tinha desaparecido, só foi encontrada também na Era Moderna, mas
um material chamado de Pais Apostólicos. E o último texto que está nesse material chama-se Papias. Foi escrito em 130 depois de Cristo. Eu não entrei no aspecto do que cada um escreveu, o que quer dizer, mas só para você perceber que em 96 os cristãos, os líderes cristãos já estão escrevendo cartas e tentando escrever a respeito da doutrina e da teologia, e vai até aí metade para o final do segundo século. Então, foi isso aqui e mais os textos canônicos que empurrou a igreja nesses momentos de tamanha perseguição. São escritos simples e práticos, dirigidos aos cristãos daquela época que viviam uma fase de consolidação do cristianismo. O cristianismo se expandiu e está se consolidando. E entre as preocupações desses escritos e da igreja dessa época, estão a luta contra grupos heréticos que estão surgindo dentro da igreja. E eu fiz questão de colocar em amarelo aí, ó, o gnosticismo, o ebionismo, o marcionismo, o docetismo e o montanismo. Nossa, Jorge, então, isso aí são heresias que nasceram lá naquela época. Cara, os apóstolos acabaram de morrer, já está cheio de heresia na igreja, e os líderes da época estão tentando combater essas heresias escrevendo. Né? A teologia nesses escritos ela é pouco definida, não é uma coisa tão assertiva assim, é o começo de tudo. Né? O cânon do Novo Testamento ainda não está fechado, os livros estão rodando, mas você não tem um cânon, você não tem um livro chamado de Escritura Sagrada, Santo, inspirado por Deus. Isso ainda não está claro na mente desse povo. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção de vocês, um contraste. Se você ler o Novo Testamento, você vai aprender no Novo Testamento que salvação é pela graça de Deus através da fé. Mas se você ler os Pais Apostólicos, você vai perceber que a salvação está subentendida nos escritos. E subentendida e lendo os textos, você percebe que na cabeça dos Pais Apostólicos, a salvação se manifesta numa obediência às Escrituras, uma nova lei. Obediência aos escritos que está circulando por aquelas comunidades naquela época. Então a salvação, como ela está subentendida, ela não está clara, não está explícita, que é graça e fé, como no Novo Testamento, nos escritos dos pais apostólicos, a salvação soa como fruto do esforço e da fidelidade do cristão. Como é que o cristão vai ser salvo? Ele vai ser salvo se ele se esforçar bastante em se manter fiel e cumprir as escrituras com obediência e com santidade. Então você percebe que já lá do primeiro para o segundo século, você já tem uma mistura muito que vem até hoje, que macula a questão da graça e da fé. Ou seja, a salvação não é obra de Deus na cruz, na pessoa do Filho, que se recebe pela fé como graça, como dádiva, gratuidade. Deus deu isso ao homem. Mas a salvação é entendida como essa obra em que participa Deus e o homem, né? O homem participa com o esforço e com a fidelidade e com a obediência. Deus participa com a obra na cruz. Então a salvação não depende só da graça e da fé. Esse ingrediente do esforço, da obediência e da fidelidade nos escritos dos pais apostólicos são necessários para a salvação do cristão. Muito interessante. Até hoje isso ainda está na igreja. Até hoje ainda está na igreja. Bom, vamos dar um passo para frente, gente? Como eu falei do gnosticismo, do ebionismo, esses trem tudo, vamos entender o que são essas coisas, né? Vamos começar com o ebionismo. O ebionismo é uma palavra que vem do hebraico e significa pobre. Foi uma seita de judeus cristãos que sobreviveram à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Caramba, Jorge!
Se são judeus cristãos lá em 70 depois de Cristo, João está vivo ainda. João está vivo ainda. Porque os apóstolos acabaram de morrer. E essa seita dos ebionistas, né? Eles eram judaizantes, ou seja, elementos da fé judaica faziam parte da vida cristã deles, e eles criam na salvação pela obediência à lei de Moisés. Para eles, Jesus foi um homem que, por ter sido fiel e obedecido à lei em tudo, ele foi justificado por Deus e se tornou Messias. Cara, Jesus morreu em 33. A gente está em 70, 70 e pouquinho, e você já tem uma heresia dentro dessa igreja. É uma seita judaizante, né? Meu, Paulo lutou tanto contra isso, na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, cara, em tudo quanto é lugar. Mas você tem essa heresia acontecendo naquela época. Nossa, pastor, absurdo. Pois é, gente. Mas não, esse trem não está vivo até hoje? Cara, você vai à igreja e tem pastor usando aquele negocinho de judeu. Tem pastor que usa aquelas capas de judeu. Você vai na igreja cristã e tem lá uma arca da aliança, tem uma menorá, tem mezuzá. Tem igreja que comemora o calendário judaico. Ou seja, esse trem aí, ó, tá até hoje corroendo o cristianismo, misturando ao cristianismo elementos da fé judaica, mas que nada tem a ver com a nossa fé cristã. Então começa lá e está até hoje. O docetismo, irmãos, estava presente desde o primeiro século. Na verdade, docetismo vem do grego dokel, e dokel significa parecer. Essa heresia dizia que Jesus não era um homem, mas ele parecia um homem. Ele era uma imagem espectral. Ele era ele era um holograma. Para a gente entender melhor, o docetismo, essa heresia que está lá no primeiro século, na época dos pais apostólicos, vai dizer que Jesus era um holograma. Os docetistas, eles desprezavam a matéria. Por isso, Jesus não podia ter um corpo material, físico, porque a matéria para os docetistas é uma coisa ruim. Jesus só pareceu sofrer pelos pecados dos homens, mas ele não sofreu porque Espírito Divino não sofre nem morre. E como ele é um holograma, ele é um espírito divino que parece um ser humano, mas não é, ele nem sofreu, nem morreu. Por isso que eles negavam. O docetismo negava a encarnação de Cristo e, consequentemente, vai negar morte e ressurreição. Mas que loucura, Jorge. Por que disso? Isso aqui é a influência da filosofia grega, do platonismo e do neoplatonismo. Mas já estava na igreja lá naquela época e está até hoje. Em muitos aspectos, até hoje ainda tem uns trem assim, meio esquisito. E essa heresia aparecendo na igreja, se ela nega que Jesus veio como um ser humano, então Jesus não é o segundo Adão. Se Jesus não morre e não ressuscita, a nossa esperança de morrermos e ressuscitarmos com ele para a eternidade é vã. Então era uma heresia que destruiria o cristianismo se os cristãos e os pais e os líderes daquela época não tivessem lutado tanto contra essa heresia. O montanismo já é depois da metade do século II, de 150 para frente. Era um movimento carismático. E surgiu lá na Ásia Menor, lá onde Paulo abriu tanta igreja. Era liderado por um cara chamado Montano, por isso que é montanismo. E ele se dizia, o Montano se dizia um instrumento direto do Espírito Santo de Deus na Terra.
O Montano era o ungido de Deus. Isso que ele era. E como o Montano achava que ele era o ungido de Deus, e todo mundo que seguia ele achava isso também, então eles desprezavam essa igreja dos apóstolos, sabe? Essa igreja com a sua liderança que está crescendo, lutando contra as heresias. Afinal de contas, eles eram os únicos dirigidos diretamente pelo Espírito Santo de Deus. Ô meu pai, isso aí está até hoje aqui na igreja. Está cheio de ungido aí, dizendo que é o único ungido de Deus, que se você sair da igreja dele, o diabo vai pegar, puxar tua perna, você vai cair em maldição. Menino, esse movimento carismático aí, ó, 150 depois de Cristo. E você tem o gnosticismo, já no século II, de 100 para frente. E o gnosticismo é uma gama de pequenos movimentos. A gnosis é o conhecimento. Então, de repente, surge um filósofo, um guru, que fala assim: eu tenho a gnosis. Gnose é um termo grego, né? Que traduzido é conhecimento. Eu tenho o conhecimento, eu tenho o caminho da vida. Então, as pessoas começavam a seguir esse cara. E o gnosticismo, ele acreditava numa salvação, acreditava numa divindade suprema, acreditava em seres espirituais e acreditava no dualismo, nessa oposição entre o bem e o mal, como duas forças de mesmo poder e intensidade. Então, essa coisa de encontrar Deus pelo conhecimento, pela gnosis, foi uma coisa que atrapalhou fortemente e se levantou fortemente contra a igreja lá no século II. E no meio da igreja misturava, né? Aí você tem que lutar contra a heresia, tem que combater a heresia com o texto, com a Bíblia, que ainda não tem, não está fechada, com os escritos dos pais, você tem que bater nos hereges. Então, fora esses grupos heréticos surgindo no meio da igreja, dentro das igrejas, você ainda tem a perseguição matando o líder, matando o povo, matando o cristão. Foram dias difíceis, irmãos. Foram dias difíceis. A igreja, coloquei nesse. No princípio, a semana passada, a oposição da igreja era só o judaísmo. Era só o judaísmo que batia na igreja. Eram os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, era o judaísmo. Paulo, quando chamava-se Saulo, era um fariseu, era um líder judeu autorizado pelo judaísmo para perseguir cristãos. O que acontece agora é que a igreja não encontra como único inimigo só o judaísmo. Ela encontra também como um grande inimigo a cultura greco-romana. Porque como a igreja e o cristianismo sai do universo judaico, ela rompe o muro e as barreiras, e o evangelho alcança os gentios, esses gentios são o quê? Eles são pessoas que têm dentro delas a cultura greco-romana, porque a cultura grega estava viva no Império Romano. A língua grega estava viva no Império Romano. Os deuses gregos estavam vivos no Império Romano. Então, essa cultura grega, dos filósofos gregos, do conhecimento grego, da gnosis, do gnosticismo, do platonismo, do neoplatonismo, as pessoas se convertem ou falar de Jesus, e aí elas têm dentro delas essa cultura filosófica. Elas juntam com Jesus. E quando elas juntam com Jesus, brota a heresia. Quando brota a heresia, a igreja tem que combater. Então, nesse momento, você tem a igreja lutando contra várias heresias, você tem a igreja lutando ainda contra elementos do judaísmo, e você tem a igreja tendo que se esconder do Império Romano, porque os cristãos estão sendo mortos aos montes. São tempos difíceis. Vou dar mais um passo. Só mais uma coisa. Hei de confessar aqui, irmãos, que eram duas coisas. Quando eu estava montando o estudo, hoje à tarde,
eu escrevi aqui, só mais duas coisas. E aí, enquanto eu estava escrevendo e com os livros e com... como eu dei aula de história da igreja, quando o Caminho das Letras ainda chamava EMT, Escola Metropolitana de Teologia, a gente tinha um outro curso, então eu tenho um material que eu preparei para lá. Mas para cá eu estava dando uma resumida para encaixar em menos aulas e vendo o que era mais importante de falar, para tentar não ficar muito chato. E aí eu falei, pô, vou escrever só mais duas coisas. Só que aí a minha esposa foi sair de casa e falou assim, ô Jorge, vai comigo até a porta, até o portão. E eu fui. Quando eu voltei, ela estava indo para a faculdade. Quando eu voltei, eu já tinha esquecido qual era a outra coisa. Completamente, esqueci completamente. Aí eu voltei aqui no slide e escrevi só mais uma coisa. Só mais uma coisa que eu vou falar para vocês é que depois dos pais apostólicos e daqueles líderes como o Inácio de Antioquia, surge a partir da segunda metade do segundo século, então de 150 para frente, e invade o terceiro século, de 200 para frente, surgem líderes que são mais, eu não vou dizer mais inteligentes, mas que têm mais estrutura, mais estofo, são mais acadêmicos. Na época dos pais, você tem os discípulos, os apóstolos, você tem uma liderança mais simples. Eu diria mais simples, é como se hoje, vou tentar transportar para hoje para a gente entender melhor. É como se lá no começo você tivesse gente sem faculdade e agora você tem pastor com faculdade. Então, você tem os primeiros pais da igreja, e nessa segunda metade do século II para o século III, vai se levantando uma liderança que não é só uma liderança da igreja lá, mas é também uma liderança intelectual, gente com mais estudo. E eu só vou destacar dois. Eles são chamados dos pais apologistas. Apologistas porque apologia é a defesa da fé. E esses caras escrevem, e o escrito deles é capaz de atingir as altas esferas da aristocracia romana. Eles escrevem para as pessoas mais capacitadas, porque eles são homens mais capacitados. E eu citei dois aqui, o Tertuliano e o Orígenes. E por que eu citei esses dois? Porque o Tertuliano é pai da teologia latina. A língua latina é a língua de Roma. Você tem uma teologia latina oriunda de Roma. E eu citei Orígenes, que é um pai da igreja do Oriente. Você tem Roma aqui e o Oriente está aqui. Essa igreja do Oriente, já desde essa época aqui, está se desenvolvendo uma igreja latina e está se desenvolvendo uma igreja aqui no Oriente. É o que depois, em 1054 depois de Cristo, o que acontece é que essas duas igrejas entram em choque e elas rompem. E aí deixa de ser uma igreja só, cristã, né, para ser a igreja cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, com esse nome, e a Igreja Ortodoxa do Oriente. É a primeiro cisma, a primeira divisão que acontece em 1054. Eu citei esses dois líderes porque eles estão nessa época aqui, defendendo a igreja, defendendo a ortodoxia, defendendo a igreja, né? Os escritos de Tertuliano, ele nasceu em Cartago, que é onde hoje é a Tunísia, na África, mas ele é um pai latino. Já o Orígenes é lá de Alexandria. Alexandria, no Egito. Ele é um pai lá do Oriente. O Tertuliano é um cara que deixa de lado a filosofia grega, diferentemente de muita gente da época dele, inclusive do Orígenes, que tinha forte influência
da filosofia grega na vida dele, nos estudos dele. Mas é Tertuliano já, 196 a 212 depois de Cristo. Ele é pai das doutrinas da Trindade, da pessoa de Cristo, discussões que só vão acontecer no século IV e século V, nos concílios. O Tertuliano já falava disso lá atrás. E o Orígenes é o cara que talvez mais tenha escrito nessa época aqui dos pais da igreja. São conhecidas mais de 800 obras de autoria dele, dessa época aí. O grande escrito dele chama Exapla. É um Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, ele traduziu ele fez o Antigo Testamento em 6 colunas. Ele escreveu, tinha que escrever à mão, hein, gente? 6 colunas. Uma era o texto hebraico, na outra coluna, a transliteração do hebraico em letras gregas, e depois ele tinha ainda, versículo a versículo, 4 traduções gregas dentro da sua exegese do texto. Então ele tinha o texto, se você quisesse em hebraico, tem, a transliteração tem, e 4 traduções, o de Áquila, do Símaco, a Septuaginta e a tradução do Teodosião. Todas elas ele foi fazendo versículo a versículo. Ele era um cara diferenciado, assim, pai da igreja, né? Mas uma coisa aqui a gente começa a perceber, e talvez isso seja importante, talvez não, né? A teologia latina é uma teologia que vai se calcando na razão. A teologia latina vai se calcando na razão. A teologia do Oriente, da Igreja Ortodoxa grega, ela busca nas alegorias um sentido espiritual do texto. A alegoria é assim, ó, tentando encontrar em tudo uma metáfora. E o que acontece é que a igreja latina vai sendo cada vez mais racional e a igreja do Oriente cada vez mais mística, mais metafórica, mais alegórica. Mas é isso aí. Só citei esses 2 pais porque eles são importantes na nossa caminhada como igreja. É assim que a gente vai, estamos em 254 aqui, o finalzinho do Orígenes. A gente já está chegando em 312, que é quando se converte o Constantino, e a gente passa a viver uma outra fase da igreja. Mas isso não a semana que vem, a outra. Gente, eu tentei não deixar a coisa muito chata, mas acho que ela ficou. Mas qualquer coisa, se houver qualquer dúvida, o plenário está aberto. Ao longo dos anos, a igreja vai avançando, né? Em muitos aspectos. É que com Constantino acontece um fato que vai marcar a igreja para sempre. A igreja vai se aliar ao Estado. Então, igreja e Estado andam junto com Constantino. Então, a igreja não é mais uma voz profética perseguida pelo Estado, a igreja é o Estado. E isso vai corromper a igreja de uma maneira que nunca mais teve volta. Mas essa igreja católica que a gente vê hoje, não é que ela é mais semelhante à de Constantino. Ela é uma igreja católica que ela vai se formando ao longo dos séculos. Acho que não tem como comparar ela com um período histórico mais lá para trás. Porque o início da igreja com Constantino é só o início, né? Leva um tempo ainda para a igreja, o degringolar da igreja, né? Por causa dessa fusão com o Estado, ela vai levando séculos, ela vai se transformando. Eu acho que a igreja que a gente tem hoje é a igreja que a gente tem hoje, a católica. Ela é o resultado de toda essa história. Não sei se a gente pode dizer que ela é parecida.
Eu acho que ainda não, porque vai demora uns séculos ainda para você ter Roma como a sede da igreja mesmo. Isso aí está na igreja da Idade Média. Depois de Constantino, ela vai entrar, vai passar por Agostinho, aí ela vai entrar na Idade Média, aí ela vai... Aí são séculos para chegar onde chegou. Mas a gente vai... Nós vamos dar uma passadinha, assim, uma pincelada nessas coisas. Então, antes de você bater nos católicos por causa dos santos, não do Santos Futebol Clube, dos santos católicos, pense que não foi culpa deles, tá? A culpa foi nossa, porque éramos nós. Éramos nós ali. Na Bíblia Católica você tem os apócrifos, né? Que são, na verdade, eles são livros que a igreja leu lá na sua história, mas que na formação do cânon não foram considerados literatura inspirada. Literatura inspirada. Então, não está no cânon. Alguns livros dos pais apostólicos, eles brigaram cabeça a cabeça com alguns textos bíblicos para virar para virar canônico, né? No entendimento da igreja. Mas, se você pensar, Rodrigo, a Bíblia que Jesus lia era a Septuaginta. Há vários textos que Jesus cita, quando Jesus cita o Velho Testamento, quando você pega as palavras de Jesus e você compara com a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, você percebe que Jesus está citando aquela tradução. E a Septuaginta era um texto que tinha, por exemplo, livros apócrifos. Tinha Judite, tinha uns salmos a mais, tinha lá os apócrifos. Estavam na Septuaginta. Mas depois, quando da formação do cânon bíblico, eles foram retirados. É louco, né? Mas a tradução que foi feita do hebraico para o grego tinha alguns apócrifos. Muito doido. Mas a semana que vem nós vamos falar disso aí. Mas não são os pais apostólicos. São outros escritos. A Didaquê eu sei que tem, e tem muitas igrejas que estudam a Didaquê, que é dos mais antigos, né? Tem que dar uma busca aí, hein? Mas eu acho que tem sim. Tem muita coisa que se perdeu, mas eu acho que tem muita coisa viva ainda. Se você der uma busca, você vai encontrar. Legal. Vai dar para ler. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até nosso próximo encontro, terça-feira que vem. Beijão, gente. Vou